Programação, repetindo, né, que eu comecei a gravar agora, programação da aula de hoje. Vou fazer aí 20, 30 minutinhos de conteúdo, na sequência a gente entra vendo a prova e eu vou abrir para quem tiver dúvida, tá bom? Fechou? Ótimo, vamos lá então. Meninos, a aula de hoje, talvez uma das matérias mais interessantes do processo. Ou um pouquinho, por melhor dizer, mais trabalhosas. Para mim, questões mais trabalhosas do processo penal. Competência, questões prejudiciais e incidentes. São duas matérias um tanto pouco trabalhosas mesmo. Não é difícil, não, mas ela exige muito estudo. Só que, uma vez estudado, é fácil. Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Começando a aula de competência, nós temos aí a alusão de tudo aquilo. Dá para fazer aí um apanhado de tudo aquilo, meus amigos, que vocês já sabem. Por quê? Porque começando no cerne, começando em teoria geral do direito, o que é competência? Antes de nós adentrarmos no que é competência, nós precisamos ir no cerne. O que é jurisdição? Jurisdição do latim é juris, direitos, e dicto, dizer. Então, jurisdição no... Oi? Quem fala? Jurisdição é aquele que diz o direito. Dizer o direito. Juris, direitos. Dicto, dizer. Dizer o direito. Ok, fácil. Mas vamos traduzir este conceito no processo. Vamos traduzir esse conceito para o processo. Gente, a função de dizer o direito hoje é a função atrelada com exclusividade ao poder judiciário. Há alguma dificuldade? A função de dizer o direito hoje é a função atrelada ao poder judiciário, consistente em aplicar normas ao caso concreto, solucionando lides, solucionando conflitos. No caso do processo penal, abram um parênteses, solucionando pretensões de acusar. Então, jurisdição, quem diz o direito? Simples, é uma função estatal atrelada com exclusividade ao poder judiciário. E digo mais, esta função estatal, ela é decorrente da soberania do Estado. Sim, o Estado é povo, território e governo. Povo, território e governo. Mas aonde está governo, vocês devem ler governo soberano. Certo? Então, a jurisdição, ela é a função do Estado atrelada ao poder judiciário decorrente da soberania estatal. E quando nós temos esta função de dizer o direito, nós temos ela, agora vamos falar um pouquinho de Estado mesmo. Nós temos o quê? Com o Estado, povo, território e governo, governo soberano, nós temos aí algumas características marcantes. Primeiro, a jurisdição, ela vem fazer o quê? Substituir a vingança privada, a vontade das partes. Esta função de dizer o direito, hoje, ela é do Estado, do governo soberano, perdão, é uma das funções do poder judiciário.
é a função principal, primária do Poder Judiciário. Mas, uma vez que é exercida, ela substitui a vontade das partes. Feita esta substituição, lembrem, é imperativa. A sua incidência é imperativa. Por quê? Porque independente da corrente que você adota, quando o Estado entra como governo soberano, efetivamente ele substitui a vontade das partes e o que ele diz é imperativo, é obrigatório. A jurisdição também tem um caráter de definitividade. Outra, ela é inerte, ela precisa ser provocada. Imparcialidade, isso aqui nós estudamos já, hein? Me nego a trazer maiores ponderações. E por fim, tratando do nosso tema, que é competência, aqui eu digo para vocês o mais importante. Jurisdição, além da substitutividade, imperatividade, definitividade, inércia como característica marcante, imparcialidade como característica mais do que marcante no Código de Processo Penal, mais do que marcante com a reforma do pacote anticrime, que trouxe aí cada vez mais um juízo com a característica, a peculiaridade de ser imparcial. Eu digo mais. Olha, gente, que alegria. O William novamente na minha sala, a Tayla tá na minha sala, o Roberto, como sempre, que merece sempre meu elogio, e vamos vendo. O João Pedro tá entrando e saindo com algum problema, mas vamos continuar. Característica mais importante da jurisdição para a gente entrar no tema: competência, unicidade. Por quê? Porque, ó, meu erro de português aqui, que eu corrijo, a jurisdição é una. Ou seja, o direito é aplicado de forma uniforme neste país. A jurisdição é una. O dizer o direito é aplicado de forma uniforme neste país. Todavia, nós temos um país gigantesco, com uma extensão territorial e um número de habitantes absurdos, porquanto nós vamos precisar que esta jurisdição seja organizada. E é aí que entra, fazendo um adendo, a competência. A organização começa a dividir esta jurisdição, que é unicidade sua característica, ela é una. A jurisdição, ela é indivisível, una, no sentido o direito ser uno, uniforme. Todavia, a organização, a necessidade de organização permite, aí sim, a divisão por matéria ou território. Entenderam? O direito é uno no Brasil, ele é um só. A jurisdição é una, mas nós temos a necessidade, ainda mais patente no tamanho deste país, com a extensão territorial que há, de fazer divisões por matéria ou território. Tudo bem? Gravem. Esta é a parte que começa a competência. Antes de eu adentrar na matéria competência, eu quero falar com vocês. Quais são os princípios no processo penal que faz alusão à matéria de competência? Primeiro, princípio do juiz natural, não por acaso consagrado no artigo 5º.
inciso 37 e 53, direito fundamental da pessoa humana. Leia-se, direito fundamental da pessoa humana. Vamos lá. É o princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Este princípio do juiz natural, eu falo para vocês, ele tem 2 incisos no próprio artigo 5º da Constituição que fazem referência. Ninguém será processado e muito menos sentenciado, senão por autoridade competente. Ninguém será processado e nem sentenciado, senão por autoridade competente. Ou seja, para que haja um julgamento no processo penal, há que ter uma autoridade com competência, com investidura para o cargo. Outro, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo ou tribunal de exceção? Não raras às vezes nós ouvimos essa expressão tratando de processo penal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Gente, é nada mais do que um juízo ou um tribunal criado após o delito, após a prática delitiva, com a finalidade de julgá-la. Ou seja, não existem regramentos prévios estabelecendo quem seria a autoridade competente, quem é a autoridade com investidura. Não. Aqui, após a infração, você cria um tribunal especificamente para julgá-lo. Ou seja, é natimorto, né? Se o tribunal foi criado, houve uma comoção ao ponto de criar um tribunal para julgar aquela determinada infração penal, o julgamento é natimorto, você está condenado. A nossa Constituição veda juízo ou tribunal de exceção. Tudo bem? Exemplos de tribunais de exceção. Muito famoso o Tribunal de Nuremberg. Até tem um filme que vocês devem assistir. Oi, Tiffany, tudo bom? O João, que está sempre aqui. Galerinha, tudo bom, Tiffany? Me dá oi. Você me ouve? Tudo bem. Ah, Escuto. tá aí, né? Estão me... As mulheres, gente, fazem 2 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu encontrei o professor Tiso num escritório e ele veio me falar que eu vou nas reuniões dos professores, que nós fazemos frequentemente, porque vocês estão dando muito trabalho, tá? Enfim, vocês são os culpados de eu perder tempo em reunião. E ele falou assim, Natália, você não presta atenção na reunião, porque tá claro que você tá no computador. Eu falo, eu tô digitando e ouvindo. Ele não conseguiu compreender, mas estamos juntos. Vamos lá, galerinha. Olhem, tem um filme até que fala do Tribunal de Nuremberg, que foi, na verdade, após a derrota do nazismo, a queda de Hitler, foi um tribunal criado para julgar os crimes do nazismo. Obviamente, nasceu morto. Nasceu morto. Outra coisa, quando eu estava tendo essa aula, eu ouvi o Tribunal de Nuremberg. Depois desta aula, depois que eu fiquei um pouquinho mais velha, depois que eu fui aluna, eu posso dar um outro exemplo para vocês, que foi no Iraque. Quando caiu o governo de Saddam Hussein, o tribunal que foi composto para julgá-lo. Óbvio, óbvio. Ele caiu do poder, foi destituído do poder que ocupou por tantos anos. Obviamente, fizeram um tribunal, um juízo para julgar os seus crimes, especificamente. Foi enforcado. Inclusive, eu não sei mais se está, mas o ato, o julgamento dele, que é a forca,
era no YouTube. Você podia assistir. Eu não sei porquê, na época, eu jovenzinha, eu fui assistir aquilo. Me arrependi. Tipo, foi tão escrachado o negócio que filmaram e jogaram na internet. Você via o homem ser enforcado. Um absurdo, né? Mas enfim. Então, nós temos como princípio no processo penal o princípio do juiz natural, com força em 2 direitos fundamentais do artigo 5º. A vedação do tribunal ou juízo de exceção, ou seja, criado após a prática da infração com a finalidade específica de julgá-la, bem como a vedação de ser processado e sentenciado por quem não seja a autoridade competente. Regras básicas, regramentos básicos, até porque princípios atinentes à matéria, certo? Agora, eu trouxe para vocês princípios. Tal como a gente sabe, até porque isso sempre foi muito bem delimitado aos senhores, nós sabemos que princípios são normas de cunho genérico. Deste princípio, nós podemos extrair 3 regrinhas de cunho mais prático. Estou afinilando o genérico, o abstrato para o prático. Vamos lá. O que isto quer dizer? Não pode ser julgado nem processado senão por autoridade competente. Eu estou falando é apenas aquele que é investido. Isto quer dizer que só pode exercer jurisdição órgãos instituídos pela Constituição Federal. No nosso direito, quer dizer que a autoridade competente para dizer o direito, a autoridade competente para dizer o direito, no Brasil, é apenas aquela instituída pela Constituição Federal. Outro. Entre os juízes, vigora uma ordem taxativa de competência. Nós temos aí uma organização, divisão por matérias, divisão por local, por território, que não permite discricionariedade. A autoridade competente, instituída pela Constituição, ela tem uma organização própria, também com raiz constitucional, a qual veda discricionariedade. E por fim, ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o fato delituoso. Ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o fato delituoso. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, vamos continuar aqui. Com isto, nós podemos dizer que, agora, feito toda a introdução, com isto, nós podemos dizer que, famoso jargão, a competência é o limite da jurisdição. Ou seja, nós temos a função jurisdicional, o poder judiciário. Ele é uno. Todavia, ele precisa ser organizado. E esta organização comporta divisões. Logo, a competência é a limitação da jurisdição, é a divisão. Em grosso modo, o juiz competente é aquele que tem jurisdição para aquele caso, naquele local. Por quê? Porque a competência é o que limita determinada jurisdição, de acordo com a sua organização. Certo? Tudo bem? Ótimo, vamos continuar. A
Competência é um instituto de cunho processual que restringe a jurisdição, permitindo a sua aplicação prática. Exemplo: o juiz de Manaus, lá no Amazonas, não pode, o juiz estadual que foi investido por um concurso público em Manaus, ele não pode, como regra, julgar um crime ocorrido em Porto Alegre. Por que, Natália? Por que, Natália? Porque simplesmente ele tem jurisdição? Sim. O direito é uno? Sim. É indivisível? Sim. Mas nós temos delimitações, organização em que faz esta redistribuição, tudo bem? Que é o limite da jurisdição. Logo, ele é competente, como regra, nós vamos ver que existem exceções, mas em Manaus, não podendo julgar crime em Porto Alegre. O juiz estadual não pode julgar crime federal. Ambos são juízes de direitos, mas cada qual na sua limitação de competência de dizer o direito. Esta divisão é para que se permita que o direito uno seja aplicado na prática de maneira organizada e sem discricionariedade, tá bom? Sem discricionariedade. Agora, regramentos de competência. Vamos falar das classificações. Nós temos ratione materiae, que é a competência em razão da matéria, e este é o primeiro parâmetro, matéria. Depois, personae, segundo parâmetro, em razão da pessoa. E por fim, lote, em razão do lugar. Então, a nossa classificação da competência, ela deve ser verificada sob 3 classificações distintas, as quais eu falo. São complementares e devem ser vistas nesta ordem. Primeiro, você vai olhar a matéria. Depois, você vai olhar a pessoa. E, por fim, você vai olhar o local. Tudo bem? Esta ordem. Primeiro parâmetro, matéria. Segundo, pessoa. Terceiro, local. Quanto à competência em razão da matéria, eu quero que vocês tenham em mente, primeiramente, uma estrutura geral. Podem anotar. Eu passo isso para vocês também, tá? Estrutura geral da jurisdição e sua organização por competência. Opa, peraí, gente, fiz besteira. Vamos lá. Primeiro, nós temos que ver que existe a justiça comum e depois existe a justiça especial. Nada do que vocês já não saibam e que já não exista na cabeça de vocês. Talvez isto não está organizado. Mas vamos lá. Vocês sabem que existe a justiça comum e a justiça especial. O que é a justiça comum? É a justiça estadual e a federal. O que é a justiça especial? E aqui, olhem, a justiça especial, ela existe de maneira expressa.
É a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Tudo bem? Isto vocês já têm na cabeça de vocês. Só basta organizar esta estrutura geral atinente à jurisdição e à sua organização, a sua competência. Nós temos a comum, estadual e federal, ambas justiças comuns, e a justiça especial, expressa. A justiça especial, ela tem que vir expressa. Se não vier expressa, no processo penal, você não aplica ela, tá bom? Vamos por partes. Justiça comum, então. Na justiça comum, nós temos a estadual e federal. E aí algo que todo mundo não sabe. Óbvio, todo mundo que eu falo é de uma maneira geral, no que tange ao processo penal. Não quem trabalha com isso, né, meus amigos? Vamos lá. Quando é justiça estadual, o crime vai para estadual. Quando o crime vai para federal. Qual é ali o parâmetro para que se estabeleça estadual ou federal? Afinal, ambas são comuns. Pois bem, o parâmetro é a Justiça Federal, ela é seletiva. Eita, Natália, o que isso quer dizer? É que somente vai ser julgado pela Justiça Federal aquilo que ela selecionou. E selecionou aonde? No artigo 109 da Constituição. Então, a Justiça Federal, ela é seletiva. Somente haverá julgamento pela federal se ela selecionou. Ela é comum? É. Ela não é especial, ela é comum. Mas ela é comum seletiva. A matéria vai ser de sua competência apenas quando for selecionado, no artigo 109. E a justiça estadual? Ela é residual, ou seja, tudo aquilo que não for especial e que não for federal vai cair na justiça estadual, ou seja, a justiça estadual ela não é especial e ela não é seletiva. Tudo que não for matéria das outras vai cair nela. Por isso que ela é a de maior abrangência. Porque ela trabalha entre aspas, com justiça comum que não foi selecionada como federal. Ela é residual. Tudo aquilo que não for disposto como especial e tudo aquilo que não for selecionado, que é a maior parte, cai na estadual. Porquanto a estadual é residual. Isto quer dizer que ela não escolhe nada. Pelo contrário, tudo que não foi abraçado pelas outras cai nela. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Agora, vamos ver a justiça especial. A justiça especial, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: vamos deixar para a próxima aula, porque eu vou interromper aqui a nossa aula, salvando por aqui, e aí nós vamos fazer a nossa vista de prova e eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas individuais. Beleza, galerinha? Fechou? Eu vou mandar um link para vocês em 1 minutinho. A gente já volta. Até mais!